porque, assim, independentemente da carreira, eu acho que você encontrando o que você realmente gosta, e eu acho que essa dificuldade da maioria das pessoas, porque as pessoas têm carreiras, têm qualificações, têm diplomas, mas necessariamente não é o que elas querem, né? Não é o que elas gostariam de estar fazendo, mas foi de repente imposição, de repente alguma da família ou da sociedade, o que seja, mas necessariamente as pessoas não estão fazendo o que elas querem, né? Uhum, sim, E sim, nesse sentido, você, como é que foi a sua trajetória? Parece que assim, você está 10 anos aí nas Filipinas, que você me disse. Sim, 10 anos na Ásia. A minha trajetória foi, na verdade, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu decidi que eu queria me dedicar a um propósito maior, e que isso seria a minha missão na vida. Mas eu não sabia o que. Então, eu passei os últimos 20 anos buscando isso através de formas criadas pelos seres humanos, né, para conquistar. Então, eu escolhi a carreira de comunicação, porque, como eu sentia que eu não tinha poder para fazer as mudanças, eu poderia dar voz para as pessoas, para as minorias, e para que as pessoas que tivessem poder e acessassem essa informação pudessem tomar decisões que fariam a diferença. E comunicação na minha família sempre foi uma parte um pouco mais fraca, talvez assim, a questão da cultura japonesa também, algo que às vezes existem barreiras assim, né? E então, depois de estudar jornalismo, eu fui trabalhar em revista, eu fiz estágio em redação, nas redações da editora Abril, editora na Veja, e estando ali no meio da redação, eu me dei conta de que não era isso que eu queria, que não achava que estava fazendo muita diferença, talvez até de uma forma mais negativa, e não gostava de ficar dentro da redação, fazer entrevista por telefone, não era, eu queria estar fora, na rua, conversando com as pessoas, cara a cara. Então eu larguei e fui morar numa fazenda, a fazenda de Yuba, não sei se você já ouviu falar, uma fazenda comunitária. Eu morei lá um ano para fazer Mas me escrever fala meu um livro, pouquinho, né? porque pode ser que tem pessoas que não saibam o que é UBA, né? Me fala um pouquinho sobre a UBA. É uma comunidade japonesa no interior de São Paulo, ali perto de Presidente Prudente, e eles moram cerca de 50 pessoas, eles não têm, são famílias, eles não têm assim, salário, eles praticam arte, todo mundo toca um instrumento musical, tem aulas de bailado, eles têm um palco onde eles se apresentam, é uma vida bem em comunidade, e foi criada com base na ideia de cultivar a terra, cultivar a arte, e foi uma experiência assim muito 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 bacana para mim. Eu abriu muitos olhos para mim assim do que eu gostaria de como eu gostaria de viver. E Interessante. essa foi bem bacana. Deixa eu só entender. E você ficou trabalhando quanto tempo na editora Abril, na Veja, até você ir para a UBA? Em redação foram 2 anos. Foi um ano na editora Globo. Eu passei pelas revistas Criativa, Auto Esporte e Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Era um projeto de estágio de rotação. E um ano na Veja. Interessante. E, né, Só para entender um pouquinho, porque assim, tem várias pessoas, sabe, que chegam em trabalhar em grandes empresas, que elas se sentem totalmente presas e com medo de largar, sabe aquela coisa de largar o osso e ficar com medo de não saber o que fazer depois? Nesse momento, por exemplo, qual foi o sentimento que você tinha na época e como que foi essa transição? Como é que foi a decisão de largar um emprego que é considerado muito bom aí no Brasil? Lá no Brasil, aliás.
Eu lembro bem desses momentos que eu tive que tomar essa decisão, e foi uma... não foi necessariamente fácil, porque eu voltei de Yuba e continuava para continuar meu estágio e na Veja, e eu comecei a me sentir meio deprimida, porque eu não estava feliz lá. E os meus colegas de faculdade falavam: poxa, mas você vai sair, todo mundo queria estar no seu lugar, né? E eu tinha amigas também que eram mais conectadas, assim, com como você se sente trabalhando nesse lugar. É um lugar que você se vê, são pessoas que você admira ao seu redor. Isso me levou a 2, 3 meses, eu acho, que para tomar essa decisão. Eu não estava dormindo bem, e então o corpo também me mostrava que não era... Eu não estava feliz, eu não gostava de morar em São Paulo, nunca gostei, na verdade. Mas, assim, eu tive que pesar o status, a oportunidade. Eu gostava muito do meu chefe, ou fazer algo que era mais ligado a quem eu sou, essa intuição. E, me aconselharam a seguir meu coração, e então eu tomei essa decisão de sair, agradeci o estágio, e fui. E, assim, e quem você se lembra quem foram as pessoas, por exemplo, que te ajudaram? Que tipo de pessoas que te ajudaram? Que tipo de ajuda, no caso, você buscou nesse momento de dúvida, assim, porque tem um momento da situação que também está bem difícil, depois tem a situação, eu preciso mudar, e a transição, né? Então, assim, esses 3 momentos, assim, tiveram pessoas, assim, importantes na sua vida que te ajudaram a fazer essa transição? Como é que você trabalhou com isso? Eu lembro de uma amiga que até hoje ela me ajuda, ela me dá conselhos. É uma pessoa que eu conheci na faculdade, Aham. e é uma pessoa muito bem consigo mesmo, com as próprias escolhas, que vem de um lugar de coração mesmo, assim, que é algo que eu acho que eu não tinha muito desenvolvido. Sempre fui uma pessoa mais racional. Então, eu era alguém que veio de uma perspectiva diferente, né? Então, por isso que eu também buscava a opinião dela. Mas eu acho que eu Uhum. também fui muito privilegiada de confiar muito na sabedoria dos meus pais, e de ter Uhum. pais que me apoiaram, assim, que não colocaram pressão. Não tinha a pressão de ter que ter uma fonte de renda, de ter que pagar alguma coisa. E também, como era uma comunidade japonesa, eu sempre tive interesse em aprender a língua japonesa, então para mim eu vi como uma oportunidade de aprender, e isso foi apoiado pelos meus pais, né? Então, eu me lembro também da minha mãe falando: por que você não muda para lá e aprende japonês? Então, são aqueles momentos que só confirmam algo que eu já pensava em fazer, e aí eu tive o apoio, o suporte de pessoas chave, assim, na minha vida. Que interessante, porque é isso que a gente precisa, né? Assim, pessoas que nos suportam. Também a parte financeira, acho que ela é bastante importante, mas também a questão emocional, né? E também do que você, assim, ter esse tempo realmente para descobrir o que você quer, qual é o seu propósito, qual a sua missão maior. E você foi tão jovenzinha, né? Nesse momento. É, é. Foi. Eu me lembro de. Não conhecia ninguém, na verdade, dessa comunidade, ninguém que tinha ido, mas eu fui numa apresentação do balé deles, em São Paulo, e enquanto eu assistia, eu me perguntava como deve ser morar nessa fazenda e não ter ligação com salário, com dinheiro, como que eles devem viver, como que eles devem pensar. E essa pergunta, esse momento ali assistindo a apresentação, foi algo que ficou na minha mente, e que foi
foi isso que iniciou, assim, essa minha jornada de mudar para lá. Então, eu me lembro de ligar para eles tinham um telefone comunitário, perguntei, posso mudar para aí, morar com vocês, trabalhar em troca de comida, né? Em troca de comida e acomodação, eu ajudo vocês na colheita. Eles falaram, tá bom, pode vir. Já tinha outras pessoas que tinham feito isso, né? Então não era algo novo. Mas eu nunca tinha trabalhado no campo, não sei saber fazer nada, colher quiabo e tal. Mas é uma questão da intuição mesmo, assim. Eu sentia que era isso, que era algo certo a se fazer. E como deu certo, mostrava que estava dando certo cada passo, né? Então mostrava que estava na direção certa também.